suavizão! Uhul! Deixa seu like aí, já se inscreva aí, hein, malandro! Tamo junto! É bom se inscrever mesmo, hein? Se inscreve aí, rapaziada, tamo junto! O canal aí da rapaziada é muito chave mesmo, hein? Tá ligado, moleque? Então, rapaziada, já se inscreve aí, deixa seu like aí. Aí, ó, o quarto aí nosso aí, ó. Logo, logo vai estar com uns negócios novos aí no quarto aí. Então, tamo junto aí, rapaziada. E hoje a gente veio falar, eu e o Lucas estamos de volta aí. E hoje a gente veio falar sobre as piores contratações do Campeonato Brasileiro, rapaziada. Só que do estado de São Paulo. E o jogador aí que foi as piores contratações é do Santos, Leão Damião. Ele aí foi contratado por 40 milhões após o atacante ser chamado de fenômeno lá na Internacional. Ele ser chamado de fenômeno. O Santos abriu o olho, quis comprar o atacante. Chegando lá, não foi aquilo que aconteceu, né? O Leão Damião teve uma decaída aí no time do Santos de 2014 a 2018. Ele jogou 44 jogos, marcou 11 gols, que não era o esperado, né? Sendo chamado de fenômeno, era para ele estar jogando a mais. Só que quando chegou no Santos, ele foi uma das piores contratações do time do Santos. Hora de eu falar pra vocês a pior contratação da história do Corinthians, do meu time do coração do Corinthians, mano. E eu falo pra vocês, o nome dele se chama Alexandre Pato. Alexandre Pato, que estava no Milan. Na época, ele foi contratado pelo Corinthians por 40 milhões de reais. Contratado por 40 milhões de reais, ele recebia 800 mil por mês. Na época, 2013, isso. Ele tava no Milan, veio pro Corinthians no início de 2013. O Corinthians tinha acabado de ser campeão mundial de 2012 e deu esse presente pra torcida que custou muito caro e não deu lucro nenhum. Ele custou 40 milhões para os cofres do Corinthians, só que tem a questão de salário, de encargos, de luvas, então somando o contrato todo, ele custou mais ou menos 61 milhões e meio de reais pro Corinthians na época, né? Só que esse meio termo, ele foi negociado com o São Paulo por empréstimo. Ele ficou 1 ano e meio lá pro São Paulo e o Jadson veio em definitivo. Ele ficou emprestado pro São Paulo, mas o Corinthians continuava pagando metade do salário dele. Tipo, os caras continuaram pagando o salário dele, quer dizer, o cara continuou lá, continuou pagando 400 mil por mês por ele ainda. Mas Jadson veio em definitivo e pro Corinthians se deu bem nessa troca, porque o Jadson ganhou Brasileiro, ganhou Paulista logo depois. E o próximo jogador é o Ricardinho. O São Paulo contratou o Ricardinho junto ao Corinthians. Naquela época era a contratação mais cara do futebol brasileiro, que foi cerca de 6 milhões de reais que o São Paulo teve aí que dar pro Corinthians em 2002, e o Ricardinho tava no Corinthians, né? Aí foi entre as piores contratações porque o Ricardinho não rendeu o que era para ser rendido. O Ricardinho não ganhou nenhum título junto com o São Paulo, jogou poucas vezes aí no São Paulo também. O Ricardinho entrou nessa lista aí por causa do dinheiro que ele foi contratar naquela época, 6 milhões de reais, naquela época era dinheiro. Então ele entrou aí também, ele não rendeu nada aí pro São Paulo, não ganhou nenhum título com o São Paulo. Então por isso ele entra aí na lista aí de piores jogadores do estado de São Paulo. Em 2002 que aconteceu isso, né? O Ricardinho é um grande jogador, eu vi as reprises dele na internet, se pesquisar no YouTube, ele jogando no Corinthians. O Ricardinho jogava demais, mas no São Paulo não era o Ricardinho que o pessoal conhecia. Então ele também deu uma decaída aí na sua carreira quando ele foi pro São Paulo também. Então Ricardinho entrou aí na lista dos 6 piores jogadores do Campeonato Brasileiro. E a pior contratação do Palmeiras que eu vou falar agora. A pior contratação do Palmeiras seria o Miguel Borja. Miguel Borja, o atacante colombiano, né? Ele com certeza, não, eu não sou palmeirense, né? Então não posso falar se com certeza. Mas ele custou muito para os cofres do Palmeiras. Na época, o Palmeiras desembolsou... O Palmeiras não, foi a Crefisa, né? A Crefisa que bancou a maior parte. A Crefisa desbancou 10 milhões e meio de dólares. Mas, olhando na cotação atual do dólar, dá quase 60 milhões de reais. Mas nós estamos falando em 2017. Eu não sei qual era a cotação do dólar naquela época. Mas hoje é quase 60 milhões de reais. Quase não, se pá bate até.
Ele recebia por mês 85 mil dólares. Na cotação atual, seria uns 450 mil reais por mês. E ele veio no ano de 2017, ficou até 2019, foi emprestado para o Júnior de Barranquilla, né? Voltou para a Colômbia porque a torcida já não aguentava mais ele, vamos dizer assim, né? Então foi lá seguir a vida dele. Ele tá emprestado, ele assinou um contrato de 5 anos, quer dizer, ainda tem mais coisa para pagar, ainda tem contrato vigente. E esse, eu acho, foi a pior contratação da história do Palmeiras.